Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, chegamos a mais um bimestre, sobrevivemos, chegamos até metade do ano e agora a gente tem mais 2 bimestres para concluir. E eu acho que a gente já está um pouco mais habituado, mais adaptado a essa nova rotina e que a gente consiga concluir esse ano tão esquisito e tão diferente. Bom, nós vamos iniciar hoje os conteúdos do volume 3, terceiro bimestre, e as recomendações continuam as mesmas. Assistam ao vídeo, anotem os pontos mais importantes, participem das aulas, façam os exercícios e, em caso de dúvida, não deixem de tirar essas dúvidas, entrar em contato comigo e tirar essas dúvidas. Então vamos lá para mais uma aula. A cultura grega, capítulo 16. Nas aulas passadas, nós estudamos a origem da Grécia Antiga. Nós estudamos a formação da sociedade, a política, as polis, nós vimos os principais aspectos e diferenças entre Atenas e Esparta. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os elementos da cultura grega. Mitologia. Antes de nós estudarmos sobre a mitologia, a gente precisa entender o que é a mitologia. A mitologia vem de mito, que são relatos fantasiosos, são lendas. E a mitologia, por sua vez, é o estudo dos mitos de uma sociedade. Toda sociedade tem a sua mitologia. Os gregos têm a sua mitologia, os egípcios têm a sua, os hebreus, os indígenas. Toda sociedade tem o seu conjunto de mitos, que através desses mitos eles vão explicar diversas circunstâncias da sociedade. Então, os mitos gregos tinham como objetivo principal explicar a origem do universo, a natureza e os deuses. Geralmente, os mitos gregos contam com a presença de heróis, deuses e fenômenos sobrenaturais. Como vocês podem ver na imagem, temos aí um exemplo de herói, que era Hércules. Hércules era um semideus. O que significa isso? Semideus é quando se nasce de filho de um deus com um humano, ou uma deusa e uma humana. E aí a gente tem um semideus, e é chamado de semideus porque não é completamente Deus, é metade Deus e metade humano. Mas ele acaba adquirindo os poderes dos deuses. Então Hércules era filho de Zeus, um deus, e Alquimena, que era uma humana, e aí ele tem forma humana, mas ele tem poderes dos deuses, e ele era considerado um dos heróis. Temos também os deuses, aí nessa imagem a gente vê os deuses do Olimpo, que são os principais deuses da mitologia grega. E nós temos também seres mitológicos, que não eram nem humanos e nem deuses. Eles não tinham forma completamente humana, nem completamente animal, e tinham poderes. Aqui no caso nós temos a Medusa, que tinha aparência de mulher, mas seus cabelos eram serpentes, e qualquer pessoa que olhasse para a Medusa seria transformado em pedra. Sobre a religião dos gregos antigos. Como haviam vários deuses, nós podemos entender que eles eram politeístas, adoravam a vários deuses. Os deuses gregos possuíam características semelhantes à dos humanos. Viviam e se comportavam como os humanos, manifestando as mesmas qualidades e defeitos, alegrias e sofrimentos. Então eles tinham a forma humana, mas eles também tinham os defeitos, as qualidades, as emoções, tinham raiva, amavam, tinham ódio, alegria. A diferença é que os deuses não envelheciam e não adoeciam porque eram imortais, além de serem muito poderosos. Os gregos realizavam festividades em homenagem aos deuses e em comemoração de momentos importantes da vida. Algumas cerimônias eram privadas, aliás, a maioria das cerimônias eram privadas, acontecendo dentro das casas, mas também haviam cerimônias que eram públicas, como, por exemplo, os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos eram realizados a cada 4 anos na cidade de Olímpia,
em homenagem a Zeus. Então nós vemos aqui que os Jogos Olímpicos antigos, nós estamos falando dos Jogos Olímpicos que existem no dia de hoje, mas os antigos, eles aconteciam para homenagear a Zeus. Os jogos duravam vários dias e reuniam atletas de todas as cidades gregas. Havia provas de corrida, de salto, arremesso de disco, luta, arremesso de dardo, entre outros. A importância dos jogos era tão grande a ponto de suspender guerras para que os gregos pudessem competir ou assistir às competições. Então acontecia a cada 4 anos em homenagem a Zeus. Tinham diversas modalidades e era tão importante que ela chegava ao ponto de parar as guerras para os gregos ou participarem ou assistirem. Então nós temos aí, por exemplo, essa é uma imagem de um lançamento de arremesso de disco, de luta, e essa imagem é de uma coroa de louros, onde o ganhador das disputas, né, ganhava uma coroa de louro. Então, quem participava de uma Olimpíada participava para homenagear os deuses, para ganhar fama e não pensando em dinheiro, porque a única coisa que eles recebiam era essa coroa de louro. Bem diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia, qual é o motivo para se fazer os Jogos Olímpicos? É o louvor ao esporte, é um apreço ao esporte e, além da fama, também ganha-se dinheiro. São as principais diferenças entre os Jogos Olímpicos antigos, da Grécia Antiga, e os Jogos Olímpicos atuais, também chamados de Jogos Modernos. Sobre a arquitetura grega, nós temos essa imagem aí para fazer a diferença sobre o estilo de arquitetura dos gregos. Nós temos a arquitetura dórica, onde a gente consegue ver essa base dessa arquitetura, né? Tem uma parte mais arredondada e uma parte mais quadrada. É muito simples, é a arquitetura mais simples que os gregos faziam. Além da arquitetura dórica, temos a arquitetura jônica, que aí você vê que tem um detalhe mais trabalhado nessa base, e a arquitetura coríntia, que era ainda mais trabalhada. Sobre a literatura, a que mais se destaca é o livro Ilíada e Odisseia, do poeta Homero. Esse livro conta as principais histórias dessa mitologia grega, onde, por exemplo, nós vamos encontrar a explicação da Guerra de Troia, as aventuras de Ulisses, e foi escrita por esse homem, Homero, esse poeta, do período da Grécia Antiga. No teatro, os principais gêneros feitos pelos gregos era a tragédia e a comédia. O que era a tragédia? Eram histórias que falavam sobre o conflito entre a vontade humana e a vontade dos deuses. Os principais autores gregos da tragédia eram Eurípides, Ésquilo e Sófocles. E na comédia, a gente tem textos que provocavam o riso do público e ridicularizavam os vícios da população, dos governantes, dos artistas e até mesmo dos deuses. Então a comédia, além de provocar o riso, ela vinha para ridicularizar, para tornar evidente os problemas, as partes ruins da sociedade. Então é uma forma também de criticar a sociedade daquela época com humor. O teatro era muito usado como uma forma de educar os gregos. Então, educar nesse sentido da comédia, por exemplo, de criticar aquela sociedade, ou no caso da tragédia, de você pensar, refletir sobre esses conflitos da vontade humana e dos deuses. Com exceção dos escravizados, todas as pessoas podiam assistir aos espetáculos desde que pagassem ingresso. Ou seja, escravos não participavam, não iam assistir essas peças de teatro. Como não era permitido às mulheres atuar, os homens representavam papéis femininos usando máscaras. Mulheres até iam assistir às peças teatrais, mas elas não poderiam atuar. Então, homens atuavam e os personagens femininos eram feitos pelos homens com o uso de máscaras. Nós temos aí a imagem
de um teatro da época da Grécia Antiga. E aqui nós temos imagens de máscaras que os homens usavam para representar os personagens femininas. Na filosofia, a gente destaque para Atenas, que era o berço do pensamento, né, da reflexão, e de lá saíram grandes filósofos da história, como, por exemplo, Sócrates. Sócrates tinha uma frase muito famosa que ele dizia que só sei que nada sei. Então ele admitia que ele não tinha todo o conhecimento do mundo. Platão era discípulo de Sócrates e Platão dizia que o conhecimento era essencial. Você pode sentir emoções, mas as emoções são falhas. Você não deve dar tanta importância às suas emoções, mas sempre buscar o conhecimento. E Aristóteles também era discípulo de Platão. Ele criou o pensamento lógico. Ele dizia que você precisa buscar uma lógica nas coisas, e aí ele vai fundamentar o pensamento lógico. Então encerramos esse conteúdo por aqui. Agora eu deixo para vocês os exercícios. Livro, página 14 e 15. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5. Os contextualizados 6, 9 e 10 e aprofundamento apenas o 11. Bom, meu povo, então é isso. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, não deixem de participar das aulas, fazendo os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem.